Hoje vamos trabalhar com o conceito de derivadas parciais. O conceito de derivada parcial, em si, ele é muito parecido com o conceito de derivada normal de função de uma variável. A gente tem que tomar fazer algumas considerações aqui para poder fazer esse cálculo, tá? As derivadas parciais, a gente diz a palavra derivada parcial quando a função depende de pelo menos duas variáveis, tá? Pode depender de duas, de três, de quatro, de n variáveis quaisquer, tá? Bom, então, por exemplo, vamos considerar uma função que tem um domínio em duas dimensões, ou seja, em R2. Né? Então, nesse caso, a função ela tem duas variáveis. E aqui eu posso calcular a derivada parcial da minha função. Uma outra situação que eu posso calcular a derivada parcial de uma função é quando a minha função depende de três variáveis, ou seja, uma função com domínio no espaço tridimensional. Tá? Então, ela é denotada desse jeito, uma f de x, y, z. Ou quando ela está num domínio n-dimensional, um n qualquer aí, né? Neste caso, quando a gente denota em um domínio n-dimensional, a gente indica x1, x2 até xn, tá? Para não precisar indicar letras diferentes, porque é muito complicado, a gente não sabe quantas são as variáveis, então é melhor indicar x com o índice, tá? Então, para todos esses tipos de funções que a gente apresentou aí, é possível fazer o cálculo das derivadas parciais, tá? Então, vou introduzir o conceito das derivadas parciais primeiro para uma função de duas variáveis. Tá? Então, aquele primeiro caso, que é uma função de f de xy, tá? Uma função que depende de duas variáveis. Tá? Então, quantas derivadas parciais de primeira ordem a gente vai ter? Tá? Então, a quantidade de derivadas parciais de primeira ordem, que é aquela primeira derivada que a gente aplica sobre a função, é exatamente igual ao número de variáveis da sua função. Então, neste caso, como eu tenho duas variáveis, tá, x e y, eu terei duas derivadas parciais. Uma derivada parcial em relação à variável x e a outra com relação à variável y. Tá? Então, como é que a gente define a derivada parcial? Então, a derivada parcial ela vai ser definida da seguinte forma. A derivada parcial primeiro em relação a x. Como é que ela vai ser definida? Ela vai ser definida assim, ó, como um df dx, tá? Note que a notação aqui para minha derivada, ela é um d meio torto aí, né? Eu dei assim. Eu fiz a escrita errada? Não. Isto é para indicar que a sua função que está sendo derivada em relação à variável x, ela depende de mais de uma variável, tá? Pelo menos duas. Pode depender de três, mas pelo menos duas, tá? Então, a derivada parcial em relação a x. O que a gente faz quando a gente calcula a derivada parcial em relação a x? Só a variável x varia. Todas as outras permanecem constantes, tá? Então, y, no caso de duas variáveis, y será mantido constante e só fazemos uma variação na direção de x. Tá? Então, a gente denota essa derivada como df dx e ela é a derivada parcial de f em relação a x. Professor, dá para calcular a derivada em relação a y? Sim. E como é que fica a derivada parcial em relação a y? Em relação a y, a gente congela o x, ó, o x está parado, tá vendo aqui? Quem varia é a variável y, tá? Então, é assim que a gente calcula a derivada parcial em relação a y. A gente tem uma interpretação geométrica aqui, que eu vou identificar para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, tá, um site que foi feito dentro do GeoGebra, depois eu coloco o endereço ali. E vamos ver como é que é a interpretação da derivada parcial. Aqui tem uma função, a função é f de x quadrado mais y quadrado dividido por 2, tá? Se a gente quiser só pôr f de x quadrado mais y quadrado, deixa aqui, aquela função que a gente está acostumado a fazer, que é a função paraboloide, tá? Mas dá para você mudar a função que você quiser aqui, ó. Paraboloide está aqui, dá para a gente rodar para a gente ver como é que é este paraboloide. E vamos fixar um ponto aqui, ó, x igual a 1 e y igual a 1, este ponto aqui, tá bem? Ó, este ponto.
Então vamos ver como é que fica a derivação parcial da função x. Mantendo o x constante. Quando eu mantenho o x constante, quer dizer que só o y varia, tá? Então, olha para você ver. Qual que é a interpretação geométrica? Então a gente tem a nossa função, que é esta... Deixa eu apagar aqui primeiro, né? A gente tem a função, que é este gráfico aqui, tá? Essa superfície. Quando eu mantenho o x constante, ou seja, quer dizer que eu vou pegar ao longo do x, eu vou passar um plano com o y variando, o z obviamente varia, tá? Mas o x é mantido constante. Olha para você ver o que acontece. Então, este plano verde, ele está cortando a nossa superfície ao longo de uma curva, tá? Se você fizer a interseção da superfície com o plano, você vai ter uma curva. Então, a interpretação geométrica da derivação parcial em relação à variável y, porque quando mantém constante x, a variável que a gente calcula é y, é a inclinação desta reta tangente aqui, ó, da reta tangente que está exatamente no ponto 1, 1, né, no x1, 1, obviamente aqui está no ponto 1, 1, e tem a imagem sobre a superfície. Então, a interpretação geométrica da derivada em relação à variável y é a inclinação desta reta tangente aqui. A gente pega o ponto, a coordenada x, coloca um plano passando por ele paralelo ao eixo y, tá certo? Ou seja, de modo que o x permaneça constante. Então, a interpretação da nossa derivada parcial em relação a y é a inclinação desta reta tangente. Ó. Se a gente varia y, o x permanece constante. Eu estou permanecendo x constante, tá? E variando y, vai ver que essa reta tangente, ó, olha para você ver que legal, ela vai tocando aí a nossa a superfície, tá? E similarmente, eu posso fazer o quê? Deixa eu voltar aqui no ponto 1. Eu posso fazer o quê? Calcular a derivada parcial em relação a y. Então, em relação a y, eu faço o quê? Eu pego no ponto x, tá aqui, ó, no ponto y igual a 1, coloco o y constante, então eu coloco o plano, este plano aqui passando por y. A interpretação geométrica é igual aconteceu naquele caso anterior ali, ó. Aqui, ó, só que o x está crescendo na direção para cá, tá? Então o x cresce para a esquerda, tá? Nessa direção aqui. Então o que seria a nossa derivada? A mesma coisa, ó, eu pego o plano passando por y igual a 1, a interseção dele com a superfície dá uma curva, você pode ver que vai dar uma curva, então a interpretação geométrica seria x, a reta tangente passando pelo ponto 1, 1. Então essa é a interpretação geométrica. No caso, a derivada parcial em relação a x é 2 no ponto 1, tá? Obviamente varia, vai variando, ó, a derivada vai variando, tá bem? Olha o endereço para aquele site lá, esse aqui, ó, geogebra.org/m, e essas letrinhas aí, tá? Bom, e agora para uma função de 3 variáveis? Como é que a gente trabalha com uma função de 3 variáveis no cálculo da derivada parcial? Primeiro, quantas derivadas parciais a gente vai ter? 3, tá? Temos 3 derivadas parciais. Quais são elas? Uma em relação a x, nesse caso, só x varia, y e z permanece constante. Uma em relação a y, similarmente, quem varia aqui? Ó, só y varia, x e z permanecem constantes. E a terceira, que é a derivada com relação a z. X e y permanecem constantes, tá? Interpretação geométrica tem, mas obviamente a gente não vai fazer desenho aqui, porque lembrando que o gráfico de uma função de 3 variáveis, ela teria que ser desenhada em R4, né? Então não tem condição. Então a gente tem interpretação geométrica, tá? Mas a gente não faz, obviamente. No caso geral, tá? Se eu pegar uma função com N variáveis,
quantas derivadas parciais a gente vai ter? A gente vai ter n derivadas parciais de primeira ordem, tá? Mais à frente a gente vai falar das derivadas parciais de ordem mais alta, mas aqui por enquanto a derivada parcial de primeira ordem. Então, como é que a gente denota? Aqui a gente não faz para todas, né? Como a gente fez no caso de 2 e de 3. Aqui a gente coloca de modo genérico, tá? Então, se eu quero fazer a derivada parcial em relação à variável xi, que a gente denota assim, ó, como df dxi, isso aqui vai ficar o limite. Quando h vai para zero, todas as variáveis são congeladas, exceto a variável xi. Tá vendo? Aqui é xi mais h e aqui é xi. Só faço uma variação na direção da variável que eu estou calculando a derivada parcial aqui. Tá? Aqui, ó, o i pode ser qualquer índice, pode ser 1, 2, até n, tá? Então você vai ver que você tem n derivadas parciais. Tá bem? Ó, por exemplo, para i igual a 1, o que seria i igual a 1? Para i igual a 1, a derivada parcial seria derivada parcial de f em relação a x1, limite quando h vai para zero de quem? x1 mais h menos x1. Tá? Então, x1 mais h varia. Para i igual a 2, x2 mais h, x2. O resto tudo constante, tá? x1, x2 até xn. Então, só esses dois aqui variam. E assim sucessivamente. Tá? Esse aqui é aquele endereço lá do desenho que a gente apresentou. Bom, vamos então calcular a derivada parcial com relação às dessas funções aqui. Então, qual que é a filosofia por trás da derivação parcial de uma função? A filosofia é a seguinte, ó. Quando a gente calcula a derivada parcial de uma variável, as outras todas são olhadas, enxergadas como constante, tá? Então, quando você calcula a derivada parcial em relação à variável x, o y ou o z, se tiver z, por exemplo, no caso de 3 variáveis, eles são mantidas constantes, tá? E similarmente, quando você calcula a derivada em relação a y, x e z mantém constante, tá? Então, vamos fazer aqui o caso. Ó. O primeiro caso é derivada parcial de x² y mais cosseno de xy em relação a x. Então, vamos lá. Quais são as regras de derivação? São iguais às regras que a gente está acostumado? Sim, tudo. Derivada da soma é o quê? Soma das derivadas. Depois eu vou resumir elas ali. Derivada do produto vai ficar o quê? Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. E assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai aplicar essas propriedades para a gente poder calcular a derivada, tá? Então, ó, nesse caso aqui, então vamos acompanhar o cálculo aí. Primeira coisa que a gente faz, ó, derivada da soma. Derivada da soma é o quê? A soma das derivadas. Então, eu vou pegar essa primeira parcela, derivar aqui, mais a segunda parcela, derivar aqui. Beleza. Agora que vem a filosofia por trás, olha. O x eu estou derivando, mas y ele é olhado, ele é enxergado, ele é considerado constante. Então, aquele comportamento que você estava acostumado para a função de uma variável para constantes aqui, a variável y, nesse caso, vai herdar. Por quê? Porque y, na derivação parcial em relação a x, ele é constante. Tá? Então, o que eu posso fazer nesse primeiro termo aqui? Como o y é constante com relação à derivação em x, você pode tirar para fora, tá? Então, sempre que dá para tirar para fora, a gente tira. Então, derivada parcial de uma variável de x, y é considerada constante. Então, eu tirei o y para fora. Tá bem? E agora ficou o que para mim aqui? Já que eu vou para a próxima, tá? Então, vou continuar fazendo isso aqui ainda. Então, vai ficar y derivada de x² em relação a x. Aí você calcula a derivada que você está acostumado mesmo. Qual que é a derivada de x² em relação a x? Você pode lembrar das regras de derivação de função de uma variável. Então vai ficar o quê? Ó? X elevado a n', a derivada disso vai ficar o quê? N xn menos 1. Tá? O grau que está aqui cai, vem na frente, a gente subtrai 1.
Ou a outra notação para derivação de função de uma variável é essa aqui, que é a mesma coisa, tá? Então, a derivada de x², 2 vem na frente, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar y vezes 2 vezes x. Agora vamos calcular a derivada desta aqui, ó. Como é que eu faço a derivada dessa aqui? O que eu tenho aqui, você está olhando, ó, eu tenho uma função composta com outra função. Por que é uma função, por que é uma composta com outra função? Porque eu tenho cosseno vezes x vezes y. Como é que a gente calcula a derivada aqui? Para calcular a derivada, a gente utiliza a regra da cadeia. E como é que é a regra da cadeia? A regra da cadeia vai ser assim, ó. Só para lembrar a regra da cadeia de função de uma variável, ela é muito parecida com a regra da cadeia de função de mais de uma variável do jeito que está concebida aqui, tá? Então, a regra da cadeia vai ficar o quê? Esta função g mais externa é cosseno. E a função que está dentro é x vezes y, tá bem? Então, a regra da cadeia vai ficar assim, ó. Vai ficar o g' de f de xy, avaliado em fxy, vezes a derivada parcial de f em relação a x, tá? Que é uma extensão natural da regra da cadeia de função de uma variável. Tá? De função de uma variável a gente tem assim, né? Ó, a regra da a função composta, tá? Então a derivada vai ficar o quê? Vai ficar g' de f de x vezes f' de x. É assim, né? E a derivada da função que está mais externa, avaliada em f, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Ó. Tá vendo que é a mesma coisa? A única coisa que muda é que eu troquei o f' pelo quê? Derivada parcial de f em relação a x, porque é a derivada que a gente está fazendo. Se fosse em relação a y, aqui ficaria em relação a y. Tá bem? Aí você fala, professor, por que a g ela não foi derivada parcialmente? A g não foi derivada parcialmente porque a g é a função mais externa, que é só função cosseno, tá? Então é a função cosseno e dentro a gente tem uma outra função que depende de duas variáveis. Mas a função mais externa aqui, ela é uma função que não depende de variável nenhuma, tá? No caso, uma variável apenas. Bom, então, ó, quem é a função g na função composta cosseno vezes xy? É o cosseno de xy. Quem é a f? A f quem está dentro, no caso, xy, tá? Então, jogando na fórmula, a gente precisa calcular quem é a g'. Então, se g é cosseno, o g' é menos seno. Eu preciso aqui, para jogar na fórmula, o df dx. Se o f de xy, se o f é igual a x vezes y, o df de xy vai ficar o quê? Lembrando, ó, a gente tira o y para fora porque ele é uma constante, então vai ficar y vezes derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x é igual a 1, portanto, df dx é igual a y. Então, o que vai ficar esta derivada aqui jogando na fórmula? Então, vai ficar, ó, g', que é menos seno, avaliado em f. Então, menos seno, no lugar do f, no lugar do x a gente coloca f, então é menos seno de xy vezes a derivada de f em relação a x, que é y. Então, f com menos seno de xy vezes y, ou seja, a derivada dessa função fica deste jeito aí. Vamos para a próxima. A derivada da função x² yz mais cosseno de x² de 3x² mais 2exy, tá? Como é que a gente calcula a derivada? Igual ao que a gente fez. Vamos aplicar propriedade, sempre assim, para a gente ir acostumando com a derivação, tá? Então, a primeira aí, ó. Derivada em relação a z. Ó, estou calculando derivada em relação a z. Então, derivada da soma é igual à soma das derivadas, então a gente chegou nesse termo aqui. Olhando para este termo aqui, eu estou calculando derivada em relação a z. Então, tudo que não é z é constante. Então, o x é constante e y é constante. Então, a gente pode tirar para fora o x², pode tirar para fora o y.
vai sobrar o que para mim? dz, que dá quanto? 1. Tá? Aí vai ficar o quê? A próxima. Vai ficar ddz de cosseno de 3x² mais 2exy. Tem função composta aqui? Também tem. Igual no caso anterior. É a função cosseno e dentro da função cosseno a gente tem essa função zona grandona aí. Então, ó, a fórmula aqui eu já tinha mostrado, né? Então, é a ddz de g f de x, y, z vai ficar o quê? O g' avaliado em f vezes o df dz, tá? Quem é o g? Função mais externa, cosseno. Quem é a f? A função interna, todo esse trambolhão aqui. Para jogar na fórmula, precisa calcular o quê? O g' é menos seno, tá? Então vai ficar o quê? O g' avaliado em quem está aqui dentro, então vai ficar menos seno, no lugar do x a gente coloca 3x² mais 2exy vezes df dz. df dz vai ficar a derivada disso em relação a z, ou seja, eu vou derivar isso tudo em relação a z, que vai dar o quê? Bom, aqui a gente pode aplicar também, né? Como eu tenho uma soma de funções, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então vai ficar ddz de 3x² dz. Isso aqui não depende de z, então a derivada é 0. Mais a derivada, ó, não tem z aqui, né? Então, como não tem z, só tem x², a derivada disso aqui é 0. E aqui é 2exy. Qual a derivada disso em relação a z? Ó, o 2 sai para fora, o x sai para fora, o y sai para fora. Só sobra dz dz. dz dz é 1, portanto, df dz vai ficar 2xy. Substituindo tudo aqui, né? Então vai ficar o quê? x² vezes y da primeira, menos. Aqui é seno, né? Então vai ficar seno, ó, menos seno. Coloco tudo que está aqui dentro. Tá certo? Vou colocar aqui, né? Tá melhor, tá aqui. Ó, menos seno. Dentro eu coloco 3x², 2exy, que é a função f, vezes a derivada de f em relação a z, que a gente calculou, deu 2xy. Obviamente eu posso arrumar, né, isso aqui, né? Posso colocar o menos aqui, o 2 também. Então, essa expressão fica escrito deste jeito aqui, tá? Para a próxima. Derivada de logaritmo de raiz de x² mais yzx em relação a y. Posso calcular a derivada diretamente aqui? Posso. Tá? Mas se você olhar, eu tenho 3 funções, uma composta com outra. Eu tenho logaritmo, dentro do logaritmo eu tenho raiz, e dentro da raiz eu tenho ainda uma expressão aqui. Posso calcular a derivada, a regra da função composta aqui? Posso calcular. Mas eu posso aplicar alguma propriedade aqui? Também posso. Quando a gente tem logaritmo, a gente olha se não dá, antes da gente fazer qualquer cálculo, se não dá para a gente aplicar alguma propriedade. O logaritmo tem a seguinte propriedade, ó, logaritmo de a elevado a b vai ficar o quê? Esse b aqui, que é o expoente, vem na frente, vai ficar b logaritmo de a, tá? Que vale para ln também, né? ln é um logaritmo numa base especial. Então, o b que está aqui, ele vem na frente. Professor, qual a vantagem disso? Bom, antes da gente fazer a derivada, olhe bem, aqui não tem uma raiz. A raiz não é a mesma coisa que a expressão elevado a meio, tá? Porque a raiz é uma potência fracionária. Ficou mais bonito? Ficou. Ficou útil também. Por quê? Olha o expoente aqui meio. O que eu posso fazer com o expoente? Ele pode sair fora do logaritmo. Então, esse meio que está aqui, aplicando a propriedade, essa propriedade aqui, então, a gente chega o quê? Que esse meio está na frente, ele vem, que está em cima, ele vem na frente multiplicando. E, obviamente, como ele é uma constante, a gente pode tirar fora da derivada. Então, a gente tem que calcular a derivada só dessa expressão aqui.
Facilitou, facilitou, porque agora eu tenho só uma função dentro da outra. E aí agora a gente então pode aplicar a regra da função composta. Então, olhando para a nossa função aqui, como é que ela está montada? A função g, né, que é a mais externa, é logaritmo. Qual que é a derivada da logaritmo? A derivada da logaritmo é 1 sobre x. Tá? A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. E a gente tem f, que é quem está aqui dentro, e a gente precisa calcular a derivada de f em relação a y. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar o d de y de quem? x² mais yzx. Calculando essa derivada vai ficar o quê? Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Tá certo? Então vai ficar dx² dy. Aqui não tem y, então a derivada disso aqui é nula em relação a y. Sobra yzx. Qual a derivada de yzx em relação a y? Ó, z é constante, x é constante, a gente tira para fora, tá aqui, ó. Vai ficar só dy. A derivada de y em relação a y é 1. Então a gente vai ficar no final das contas que o df dy é igual a zx. Substituindo aqui na nossa derivada, né? Então vai ficar 1 meio, que é o que a gente tinha tirado, vezes, ó, regra da cadeia, né? G' avaliado em f, a G' é 1 sobre x. Então no lugar do x a gente coloca f aqui, né? Então vai ficar 1 dividido por f, que é x² mais yzx, vezes o df dy, que é zx, que está aqui. Dá pra gente arrumar? Dá, né? Eu posso mandar isso aqui tudo junto, 2 multiplicando aqui por baixo, e vai ficar a expressão do jeito que está circulada aí. Também posso calcular a mesma derivada sem aplicar a propriedade. Tá? Então a pessoa pode ficar meio curiosa e falar, professor, podemos calcular a derivada sem aplicar a propriedade? Pode, mas aí a gente tem 3 funções. E como é que é? Eu tenho uma função g, dentro da função g eu tenho uma função h, e dentro da função h eu tenho uma função f. Então, uma função composta com outra função, composta com outra função. No exemplo, g é quem? ln de x. H é quem? Raiz de x. Só olhar, ó. ln é a mais externa, depois a raiz, e depois eu tenho x² mais yzx. E quem é f? x² mais yzx. Se você fizer g composta com h composta com f, vai dar exatamente esta função que está aqui. Como é que é a derivada, a forma, né, da derivada disso em relação a y? Vai ficar o quê? A gente sempre vem da mais externa para a mais interna. Então vai ficar o g' avaliado em h de f de x e y, vezes h', né, agora vem para o próximo que está aqui dentro, avaliado em f, vezes o df dy, que é a derivada da função mais interna em relação à variável y. Jogando na fórmula, o g é quem? Logaritmo de x. O g' é quem? 1 sobre x. O h é quem? Raiz de x. Ou x elevado a meio, também dá. Quem é o h'? O h' jogando naquela fórmula lá do expoente vai ficar, o expoente vem na frente, meio vezes x elevado a meio menos 1, ou seja, meio vezes x elevado a menos meio. E a derivada de f em relação a y, a gente já calculou, a gente sabe que dá zx. Jogando na fórmula vai ficar o que então? G' vezes h' vezes df dx. O g' é 1 sobre x, só que a gente não coloca x. A gente vai para o h de f de xy. O h de f de xy, a gente olhando aqui na expressão, o h de f de xy é isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o h de f de xy, é o que está dentro do logaritmo. E o f é o que está dentro da raiz, tá? Sempre assim. Então, o h de f de xy vai ficar aqui 1 dividido por x, na verdade vai ficar 1 dividido por h de f de xy, tá certo? Vezes o h', quem é o h'? O h' é 1 sobre 2, 1 sobre raiz de f de xyz, né? Tem z também, né?
vezes o df dx, que é zx. Tá? Então aqui vai ficar 1, o h é essa raiz toda aqui, vezes meio raiz de quem? Quem é f? X² mais yzx. Fazemos o produto disso com isso aqui, ó. Tá vendo que é a mesma coisa? Tá? Então, raiz vezes raiz daria raiz ao quadrado, cancela o quadrado, ficaria assim, né? Raiz ao quadrado, cancela esse com esse. Só sobra o argumento, tá dentro, x² mais yzx, em cima, zvx meio. Tá vendo que deu um pouco mais de trabalho para calcular, a gente chegou na mesma resposta? Bom, e quais são as propriedades, então, da derivada parcial? São muito parecidas com as derivadas de função de uma variável. Ó, derivada da soma é igual ao quê? A soma das derivadas com relação a x e com relação a y. Aqui eu estou fazendo para uma função de duas variáveis, mas valeria para 3, 4 e assim sucessivamente. Constante, ó, derivada constante, que a constante faz? Sai fora da derivada. Vale para x, como vale para y. Derivada subtração, é a subtração das derivadas, com relação a x ou com relação a y. Derivada do produto, é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Vale para a derivada parcial em relação a x ou a derivada parcial em relação a y. Regra do quociente é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Vale em relação a x ou vale em relação a y, tá certo? Tanto faz. Tá vendo que a fórmula é exatamente a mesma, tá? E como é que faz da função, a regra da cadeia ou da função composta aqui? Bom, quando a gente olha para a função composta, a gente olhar naqueles exemplos, a gente não tem uma função composta de duas variáveis composta com uma outra função de duas variáveis. Não é assim que é composta. A função composta que a gente tem é esta função aqui mais externa, ela é uma função que vai de um domínio contido em R para R. A função mais interna, sim. A f aqui vai de R2 em R, tá? Ou de um domínio contido em R2 até R. Mas a função g vai de R em R. Então, como é que fica a regra da cadeia nesse caso aqui? Em relação a x, vai ficar o quê? O g' de f de xy vezes o df dx. Só a função interna que depende de duas variáveis, tá? Só a função interna, só essa aqui, ó. A função g não, ela depende de uma, se você olhar nos exemplos que a gente fez. Mas a função interna depende de duas. Então, a gente calcula a derivada parcial. A derivada parcial basicamente vai ser derivado só em relação à variável interna aqui, né? A função interna. Então, ficou g' avaliada em f df dx. Ou, calculando a derivada parcial em relação a y, vai ficar o g' de f de x y vezes df dy. Bom, podemos fazer mais exemplos aqui para a gente testar as propriedades que a gente já aplicou, mas vamos lá aplicar mais propriedades aqui, tá? Então, a primeira é derivada com relação a cosseno de x² mais 3xy, tá bem? Olhando para a função, você está vendo que você tem uma função composta com outra, tá? Então, a função mais externa aqui, ó, é o cosseno, a função g é o cosseno, e a função interna f é x² mais 3xy. Jogando na fórmula que é essa aqui, ó. Então, se eu tenho uma f composta com g, a derivada da f composta com g em relação a x vai ficar o g' avaliado em f vezes o df dx. Então, g' aqui é igual a menos seno de xy, no caso, desculpa, seno de menos seno de x. E o df dx vai ficar a derivada de x² mais 3xy.
derivada da soma é igual à soma das derivadas. Derivada de x quadrado vai ficar de x quadrado em relação a x vai dar 2x. A derivada de 3xy, ó, o 3 sai para fora, o y sai para fora, vai ficar a derivada de x em relação a x, que é 1, que vai dar 3y, tá? Então, jogando aqui na fórmula, ó, o g' é menos seno. Quem que eu coloco dentro dele? X? Não. Eu coloco o f. Quem é f? Isso tudo aqui, ó. Então, vai ficar menos seno de x quadrado mais 3xy vezes o df dx, que a gente calculou, deu 2x mais 3y. Vamos fazer do logaritmo? Nesse caso aqui, dá para a gente aplicar alguma regra? Não, não dá. Porque aqui não é logaritmo e dentro a gente tem um expoente. O expoente está fora do logaritmo. Não tem regra do tipo assim, ó. Tem regra de log de a elevado a b. Mas não tem, que é b log de a. Mas não tem regra de log de a, isso tudo elevado a b. Ó. Isso aqui não tem, ó. Não tem regra para isso aqui. Então, este a gente não dá para aplicar a regra. A gente vai ter que calcular na raça mesmo a derivação, tá? Aqui é uma função composta com outra função, ó, tá vendo? Ó, é uma g composta com um h. Ó, você tem uma g composta com uma h composta com f. Qual a função mais externa? Raiz. Qual aqui a raiz, aqui, ó, tá circulado em vermelho. Qual a função que está mais interna depois da raiz, né? É o logaritmo, ó. E qual a função f? É quem está dentro do logaritmo. Então, a fórmula de derivada de g composta com h composta com f em relação a y vai ficar o quê? G' composta com hf de xy vezes o h' composta com f de xy vezes o df dy, tá? Então, a gente calcula cada uma delas separadamente, ó. O g é igual a x elevado a meio. A derivada do g, o expoente vem na frente, vai ficar x elevado a meio menos 1 vai dar menos meio. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x. Quem a gente coloca aqui dentro é h de f de xy. Quem é h de f de xy? É todo mundo que está dentro da raiz aqui, né? Então, isso aqui é o h de f de xy. Então, vai ficar 1, ó, o h de f de xy é ln de x ao cubo mais 3xy mais 4y ao quadrado, tá? Esse aí é o h de f de xy. Então, no lugar do x, a gente coloca o h de f de xy. Agora, o h de x é ln de x, que é uma galinha 1 sobre x. Quem que a gente coloca? No lugar do x, a gente coloca o f, né? Uma galinha de f de xy igual a 1 sobre f de xy. Mas quem é f? F é essa coisa bonita aqui, ó. Então, falta a gente calcular o quê? A derivada de f em relação a y. A derivada de f em relação a y vai ficar o quê? Ó, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. A derivada de x ao cubo em relação a y é zero, porque ele não depende de y. A derivada de 3xy, o 3 sai para fora, o x sai para fora, vai ficar a derivada de y em relação a y, que é 1. E a derivada de 4y², a gente pode tirar o 4 para fora, vai ficar a derivada só de y², que dá 2y. Então, no final das contas, vai ficar 3x mais 8y. Juntando tudo, vai ficar o quê? Ó, a galinha vezes, g' avaliada em h, f de xy, vezes a galinha vezes df dy. Juntando tudo, a gente chega nesta expressão aqui, tá? Finalmente, a letra C. Vou calcular a derivada disso aqui em relação à variável z. Tem quantas funções compostas? Só duas, né? Eu tenho uma função composta com a outra. Eu tenho uma g composta com a f. Quem é a g? G exponencial. Quem é a f?
é o que está dentro do exponencial. Então, G composta com F vai ficar o quê? Vai ficar a exponencial disso tudo aqui. Bom, então jogando na regra da cadeia, a regra da cadeia ou da função composta, vai ficar o d dz de g de f de x, y, z. Que vai ficar o g', a avaliado em f, vezes o df dz. O g' é fácil, porque como o g é exponencial, o g' é exponencial também. Então, g' de f de x, y, z vai ficar e. Dentro do f de x, y, z, a gente coloca o f, que é esse trambolho todo aí. O df dz vai ficar o d dz dessa expressão aqui. O d dz disso aqui vai ficar o quê? Derivada da soma é igual a soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada do primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro. O primeiro termo, eu posso tirar o x para fora, o y para fora, só deriva em relação a z. Nesse caso, dz é 1. Então, vai dar só x e y. O segundo termo não depende de z, então a derivada disso em relação a z é 0. E o terceiro termo, ele depende de z, mas eu posso tirar o y para fora. Então, vai ficar a derivada de z ao quadrado em relação a z, que dá 2z. Vai ficar y vezes 2z. Então, no final das contas, a gente vai ficar com xy mais 2yz. Colocando isso tudo aqui na fórmula, né, que vai ficar o g' de f de xy vezes o df dz, vai ficar o que então? Então, o meu g' de f de xy é isso que eu trouxe aqui, vezes o df em relação a dz, que está lá embaixo. Portanto, a derivada fica simplesmente isso aqui. Tá bem? E é isso.